Amados, fiquemos em pé. No livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 2. Todos acharam? Amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ainda com a sua Bíblia aberta, passe ao livro de Zacarias, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Amém. Queridos irmãos, há momentos que nós nos dirigimos à casa do Senhor com ansiedade grande no nosso coração. Nós vivemos no mundo de impactos, trabalho, as lutas, os embates, os desafios que surgem a cada instante à nossa vida. E quem não se abate, quem não se entristece, quem não tem problemas na sua vida? Isto é comum na vida de todos os viventes. Mas, queridos, quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, nós trazemos um propósito ao nosso coração e um anseio, um desejo. Eu hoje quero ouvir Deus falar comigo. Aleluia! Quantos irmãos vieram ao culto esta noite nesse propósito? Ouvir Deus falar. Amém? Glória a Deus. Certo? Que nenhum de nós irá voltar decepcionado. Porque o Deus a quem servimos conhece o meu e o seu coração. Ele conhece todas as nossas necessidades. E como Pai, certamente que Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre o seu coração e dizer ao seu ouvido tudo quanto você precisa ouvir esta noite para a sua edificação espiritual. Glória a Deus. Amados, nós fizemos a leitura de 2 versículos na palavra de Deus. E esses 2 versículos, amados, eu queria sublinhar 2 palavras. Pastor Paulo dos Santos, quando estava aqui ministrando oração, ele pediu para o Senhor avivar os nossos corações. Avivar, irmãos, e renovar são 2 palavras bem semelhantes, mas não têm o mesmo significado. Avivar, irmãos, é tornar aquilo que estava quase morto vivo. E renovar, irmãos, é fazer brotar de um tronco que foi cortado, e daquele tronco sai um novo ramo, e nele uma nova árvore. Aleluia! Renovar. Um renovo nasceu de alguma coisa que estava quase morto, porém a vida lhe sobreveio, e uma árvore nasceu.
Meus queridos irmãos, é este o nosso assunto esta noite. Nós somos crentes em Jesus Cristo. E é bom lembrar que quando cada um de nós aceitou a Jesus, naquele dia se iniciou a nossa caminhada para o céu. Como tudo nesta vida, amados, tem o princípio, tem o meio e tem o fim, a nossa vida espiritual também se constitui de começo, de meio e de fim. Acredito que no meio deste grande auditório, nós tenhamos aqui irmãos novos crentes. Você começou a servir a Jesus faz poucos dias. Você está iniciando a sua jornada para o céu. E eu quero dizer esta noite, em nome de Jesus Cristo, peça ao Senhor graça para que Ele conserve a sua vida espiritual. Que você nunca venha se sentir um crente vencido ou derrotado, mas que você seja verdadeiramente um crente avivado pelo Senhor, sempre cheio de vida, cheio de graça, cheio de ânimo, cheio de forças, cheio de vigor, para servir ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, mas é possível que tenhamos aqui outros irmãos que já estão caminhando há alguns anos, quem sabe 10 anos, 15 anos, 20 anos, e quem sabe outros, como eu, que já estamos chegando no fim da jornada. Mas quero dizer a vocês que assim como começamos a nossa vida espiritual, o mesmo Senhor que nos ajudou a começar, Ele também nos ajudará a caminhar e chegar até o fim. E nós, com certeza, poderemos encerrar a nossa carreira para o céu. Quem sabe cantando as palavras de Paulo e dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos irmãos, nós necessitamos, amados, de conservar a nossa vida espiritual avivada. Os irmãos sabem que nós somos crentes conhecidos no mundo religioso como crentes pentecostais. Mas por que pentecostais? É porque esta igreja, ela nasceu lá no dia de Pentecostes em Jerusalém. Este movimento espiritual que acontece ainda hoje, irmãos, começou há 2000 anos atrás. E nós estamos suplicando ao Senhor para que Ele nunca venha permitir, enquanto a sua igreja estiver aqui na terra, que este movimento venha parar. Porque avivamento, amados, é a igreja de Deus em movimento, buscando a Deus, sentindo a sua glória ser manifestada entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Avivamento, meus queridos irmãos, é tornar aos princípios dos dias apostólicos. Meus queridos irmãos, o avivamento na igreja, amados, eu compreendo que começou não somente no dia do Pentecoste, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas lá no capítulo 24 do Evangelho escrito por São Lucas, no versículo 49, Jesus determinou os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram, e eu entendo, amados, que o avivamento começou ali. O avivamento começou com obediência, aleluia. Quando o crente obedece a buscar o Senhor, irmãos, o céu se abre sobre nós. Os discípulos ficaram orando, e Lucas diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, que os apóstolos ficaram reunidos, orando e esperando. Eles oraram o primeiro dia, oraram o segundo, o terceiro. A promessa era um revestimento de poder. É bem verdade que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. Jesus havia dado. Porém, irmãos, a promessa
era um revestimento, era estar vestido e revestido. Eu estou aqui esta noite, eu estou de camisa e de paletó. Se eu tirar o paletó, eu continuo vestido, sim, mas eu estou vestido e revestido com o meu paletó. O crente, irmãos, pentecostal, ele recebe o Espírito Santo quando crê em Jesus, é certo, mas ele precisa do revestimento de poder, porque é este poder, é esta dinâmica do Espírito, é esta força do céu, é esta unção de Deus, é este revestimento de poder, irmãos, que nos faz ser testemunha de Jesus Cristo, Senhor. Jesus disse lá, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Esses dias aqui em escola bíblica, nós temos ouvido aqui boas orientações do irmão Arthur, ele que é um líder responsável pelo trabalho no seu país de expandir a obra de Deus através de uma obra missionária em vários países do mundo. Nós temos sido tocados por Deus, o Senhor tem nos despertado a fazermos uma obra maior no trabalho de missões. E eu estou certo, queridos irmãos, que neste ano Deus nos falou de uma maneira maravilhosa. Mas para este trabalho, irmãos, nós precisamos de revestimento de poder. Aleluia! Meus queridos irmãos, um crente avivado, amados, tem uma vida espiritual diferente. O crente avivado tem ânimo para ir para o culto. Vocês chegaram aqui, ora, aqui tem um grupo grande de irmãos que veio da nossa congregação de Cotia. Daqui a Cotia tem uns 60, 70 quilômetros. 75 quilômetros. É distante. Mas porque os irmãos vêm aqui, é porque sentem desejo no coração de estar neste lugar. Porque sabe que neste lugar aqui tem bênção. Sabe que aqui o Senhor Deus fala. Sabe que aqui há uma operação do Espírito. Quando nos ajuntamos em comunhão, a Bíblia diz que Deus abre o céu e derrama a vida e a bênção para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós começamos a entender que avivamento, irmãos, é uma demonstração de Deus através da sua igreja, como a sua agência aqui na terra. A igreja avivada pelo poder de Deus, irmãos, ela não se contém em ser uma religião. Eu tenho dito algumas vezes que eu considero ser a Assembleia de Deus não uma religião, muito menos uma seita. Nós somos o movimento do Espírito Santo, Deus trabalhando nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus queridos irmãos, os discípulos receberam lá em Jerusalém o revestimento de poder. Na verdade, quando nós estudamos a vida e o ministério daqueles homens, nós notamos que houve uma diferença muito grande entre o grupo antes do batismo com o Espírito Santo e o grupo depois do batismo com o Espírito Santo. Esta diferença, irmãos, ainda se nota hoje. E esta, irmãos, é a diferença que mostra ao mundo quem nós somos. Porque nós não somos somente um grupo de evangélicos. Nós somos um grupo de alma lavada no sangue de Jesus e batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Evangélico tem muito, mas a diferença é ser cheio do poder. A diferença é ter unção. A diferença é ter graça. A diferença é ter virtude de Deus sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus queridos irmãos, os discípulos, antes do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam trancados em uma casa. Eles estavam com medo, porque a pressão, a perseguição era muito grande. Os judeus, a gente do Sinédrio, as autoridades maiores se reuniram
para querer banir aquela pequenina igreja que Jesus tinha começado a edificar. Só que, amados, sobre aquele pequeno grupo repousava uma grande promessa. Jesus havia dito para aquele pequeno grupo: olha, eu estou edificando vocês e nem as portas do inferno prevalecem contra vocês. Ninguém pode ir contra vocês, porque operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Ora, queridos, aquele pequeno grupo estava ali com medo. Nos diz a palavra de Deus que em dado instante eles não viram a porta se abrir, as janelas também não se abriram, pois tudo estava fechado, mas Jesus apareceu entre eles, Jesus se manifestou entre eles, e o que eles precisavam, Jesus trouxe. O Senhor olhou para eles e disse: paz seja convosco. Aleluia! Eles precisavam de paz. Amados, os discípulos dali, renovados com a presença do Senhor, eles se animam para dar continuidade. Após o batismo com o Espírito Santo, nós vamos encontrar o mesmo grupo, não mais trancado e com medo, mas lá no centro de uma das praças principais de Jerusalém, pregando a céu aberto, um culto ao ar livre para que todos ouvissem. De momento chega as autoridades e escuta: mas nós já proibimos, vocês não podem falar do nome deste homem. E disseram: o que importa a proibição de vocês? Muito mais vale obedecer àquele que mandou pregar. Ele disse que se nós nos calássemos, as pedras iriam clamar. Nós temos a responsabilidade de pregar, continuaremos falando, continuaremos pregando, agora cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia! Mas, meus queridos irmãos, nota-se que o revestimento de poder na vida dos discípulos se evidenciava não somente pelas mensagens. Eles pregavam e a palavra calava no coração dos ouvintes. Eram mensagens tão tocantes. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E eu fiquei pensando, companheiros, como foi depois daquele culto, aqueles discípulos cuidarem de 3.000 novos convertidos de uma só vez. Não era fácil, né? Mas, meus irmãos, a mensagem era muito tocante. A mensagem era de uma maneira preciosa, porque era convincente. Mas eles não estavam ali, irmãos, somente para manifestar o poder através da palavra. A Bíblia diz, o último versículo do livro de Marcos diz que eles pregavam. E enquanto eles pregavam, o Senhor confirmava a mensagem que eles pregavam, com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! E é bem isto, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo faz no meio da igreja do Senhor. Nós pregamos e Jesus cura. Aleluia! Nós oramos e pomos as mãos, Jesus sara. Nós ordenamos ao endemoniado em nome de Jesus e ele é liberto. Glória a Deus! Meus irmãos, esta é a obra do Evangelho. Os discípulos estavam tão cheios do poder de Deus. Nos diz a Bíblia que quando Pedro andava lá nas ruas de Jerusalém, o povo trazia camilhas e colocavam, irmãos, para que quando Pedro passasse, a sua sombra, irmãos, curava. Era muito poder. Até a sombra curava. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui há 15 dias estudando a palavra de Deus. A nossa escola bíblica tem um objetivo: melhorar o nosso ministério, aprimorar o trabalho que fazemos para Jesus. Porém, amados, tudo isto é muito bom, mas se não buscarmos a unção de Deus, somente as letras poderão fazer a cabeça crescer. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a glória de Deus irá se manifestar através do nosso trabalho. Os discípulos estavam cheios do poder de Deus. Aleluia. A vida avivada de Pedro, irmãos, levava avivamento para muitos lugares. A vida avivada
de Filipe, irmãos. Imaginem um diácono, hoje, amados, os nossos diáconos que servem a igreja do Senhor com muito carinho, com muito amor. Mas imagine um diácono sai de Jerusalém, fugindo da perseguição, e o Espírito Santo lhe leva para a cidade, ali bem perto, para Samaria. Não era um lugar muito receptível à palavra. Os samaritanos eram politicamente, irmãos, rompidos com os judeus. Eles sequer se comunicavam. Mas, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando o pregador, quando o crente está cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem ideologia política para separar, porque o Evangelho une estrangeiro, une nacional, une pobre com rico, rico com pobre, preto com branco, branco com preto, japonês com cearense, cearense com japonês, não tem problema, irmão. Esse é o poder do Evangelho. Ele une, aleluia. Paulo diz que nós não somos mais, irmãos, nações separadas. O Evangelho nos unificou. Nós somos hoje uma só família, família do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Filipe chega em Samaria, irmãos, e começa a pregar. Imagine, irmãos, o diácono cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Filipe pregava, Jesus salvava. Filipe orava, Jesus curava. Aleluia. Filipe, irmãos, começou a realizar uma grande obra no meio daquele povo. Mas tudo isso, amados, fruto do avivamento que veio do céu na sua vida. Filipe estava avivado, estava cheio do poder de Deus, a ponto, irmãos, de ouvir uma mensagem especial da parte de Deus. Aliás, eu aprecio muito o testemunho de Filipe, porque ele estava pregando, Deus abençoando. Creio que já havia ali uma congregação muito próspera, e de repente o Senhor chega e diz: Filipe, estou precisando de você. Vai lá para a estrada de Gaza, está deserta, vai lá. Imagine sair da cidade onde tem gente para ir para um lugar deserto. Mas Deus mandou, Filipe obedeceu. Você ia, companheiro? Você ia? Dava para sair da cidade para ir para o deserto? Mas quando Deus manda, irmão, Ele tem alguma coisa no deserto para você fazer. Aleluia! Filipe foi. Deus tinha alguma coisa para que ele fizesse. E ele está ali. De momento vem uma carruagem, e lá está um moreno simpático. Era um moreno rico, devia ser gordo, forte, esbelto, bem vestido. E o moreno vem ali com seus assessores, e o Espírito Santo vai e diz: Filipe, aproxima-te deste homem, chega-te a este carro. Filipe se aproxima e o homem está lendo. Imagine, irmãos, a coragem do diácono. Ele viu que aquele homem moreno era uma autoridade. Ele era o mordomo-mor da rainha de Candace, era como um primeiro-ministro. E Filipe aproxima-se do homem, ele faz uma interrogação, assim um tanto atrevida. Escuta, cidadão, o senhor entende o que está lendo? Imagine você chegar para um ministro de Estado e perguntar se ele entende o que é que ele está lendo. Mas acontece, irmãos, que ali estava tudo no plano de Deus. Aquilo estava tudo direcionado por Deus. Quando Deus manda, Ele se encarrega de dar um bom resultado. Aleluia. Quando Deus ordena, pode fazer que vai dar tudo certo. Ele toma a responsabilidade para confirmar. Aleluia. Filipe aproxima-se do homem e ele pergunta: escuta, o senhor está entendendo o que ele é? Ele falou: não tem quem me explique. Ele disse: olha, das leis lá da sua terra de Candace eu não entendo não, mas diz que o senhor está lendo, eu entendo. Aleluia. Filipe pede licença, senta-se ao lado do moreno e começa ali a explicar o que ele estava lendo. Ele lia o livro do profeta Isaías e Filipe entregou uma mensagem maravilhosa, mensagem falada por crente avivado. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando o crente está meio frio, meio fraco, o testemunho dele é um testemunho vazio.
é um testemunho pálido, é um testemunho medroso. Mas quando o crente está avivado, cheio do Espírito Santo, irmão, desse negócio não. Ele fala de Jesus, e ele fala com autoridade, e ele fala, irmão, sem temor. Não tem problema não. Se Jesus mandar dizer para ele, pecador, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, pode dizer. Jesus se encarrega do resultado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhe, meus queridos irmãos, nós temos aqui um homem que hoje é pastor da nossa igreja. Aquele homem, ele era o superintendente lá em Brasília da diretoria que acompanhava a imprensa, que fazia me fugiu o termozinho agora. Ele olhava a imprensa, a censura. Ele era o superintendente da diretoria de censura nacional de imprensa. Aquele homem, um homem culto, mas na sua casa, a sua esposa arranjou lá uma secretariazinha para lhe ajudar. E era uma irmãzinha muito simplóriazinha, moreninha, muito simples. E um dia, aquela irmãzinha, com o seu testemunho, a sua simpatia, a sua alegria, a sua fidelidade, ela foi ganhando a confiança da sua patroa. E um dia ela estava servindo café pela manhã e notou que o esposo, o patrão, o esposo da patroa, estava tão preocupado, semblante caído. E ela se aproximou do patrão e disse: doutor, o senhor me dá licença? Doutor, eu quero só lhe dizer uma coisa, doutor, Jesus lhe ama. Doutor, Jesus lhe ama. E ele ouviu, sorriu, e ela se retirou, foi cuidar do seu trabalho. Ele tomou o café, foi embora. Chegou lá no seu escritório, no seu gabinete. Ele depois, isso ele me contou pessoalmente. Ele disse: pastor, eu cheguei no gabinete, quando comecei a trabalhar, a vozinha daquela mulher estava aqui na minha cabeça. Distante, ela dizia: doutor, Jesus lhe ama. Doutor, Jesus lhe ama. Mas que negócio é esse? Ele disse: pastor, eu passei o dia, quando foi à tarde, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aquela voz, doutor Jesus, chamei: dona fulana, vem aqui. Sente aqui, me diga, que história é essa de Jesus lhe ama? E ela disse: está bem, doutor, o senhor dá licença. E ela então falou de Jesus para aquele homem. Ele ouviu e disse para ela: escute, dona fulana, eu quero ir um culto na sua igreja. Ela disse: doutor, a minha igreja é tão humildezinha, o dirigente da congregação é um homem semi-analfabeto, é tão humilde. Doutor, o senhor vai ao culto lá na sede, onde está o pastor presidente. Lá é um lugar melhor para o senhor é uma pessoa assim da alta sociedade, vai lá na sede. Ele falou: não, eu quero ir ao culto onde você vai. Aleluia. E ele foi. No domingo ele foi com a irmãzinha. Imagine, a irmãzinha que costumava chegar a pé, chegou num carrão lá com o patrão. E ele sentou-se. Irmãos, mas o dirigente da congregação era um homem simples, mas estava um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para ele não fez diferença. Abriu a Bíblia e Jesus Cristo e este crucificado foi a mensagem dele. Quando ele fez o convite, irmão, o doutor levantou as duas mãos e aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia. Mas isso, irmãos, é o testemunho de quem está avivado. Quem não está avivado, quem está com uma fé assim meio baleada, olha, eu sou crente, mas sabe como é que é, né? Não, meu. Os discípulos, amados, estavam cheios do poder. O Filipe, irmão, entregou a mensagem completa para o mordomo. Foi tão completa a mensagem, ele falou de salvação, ele falou de perdão, ele falou de arrependimento,
Ele falou com certeza, irmãos, ele falou, irmãos, para aquele homem de uma maneira tão explícita quem era Jesus, e falou sobre o batismo nas águas também. O homem creu. Quando foi passando por uma pequena lagoa, ele parou o carro e disse: escuta, eu não posso ser batizado? Não pode. Se o senhor crer, eu lhe batizo. Meu irmão, se você está cheio da palavra de Deus, entrega a mensagem completa. Aleluia! Entrega completa, por favor. Tudo quanto o Senhor Deus manda dizer, diga, e ele, Jesus, se encarrega. Os discípulos estavam assim, irmãos, avivados, cheios do poder de Deus. Mas que coisa linda, irmãos, um avivamento. Paulo, servo de Deus, Paulo, irmãos, Paulo, desde que ele encontrou-se com o Senhor lá na estrada de Damasco, depois que o irmão Ananias orou por ele, eu não sei, irmão Arthur, será que Ananias não era o dirigente da igreja em Damasco? Não era o obreiro em Damasco? Possivelmente Ananias era o dirigente da congregação em Damasco, eu não sei. Mas o Senhor mandou Ananias orar por Paulo. Irmãos, Ananias foi e orou por Paulo. O Senhor disse: você vai orar por ele. Ele estava cego, ele vai receber nova visão. Ele vai voltar a ver. E você vai impor as mãos sobre ele. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias, perfeitamente, eu vou. Como Jesus mandava. Não tem esse negócio, pode ser doutor Saulo do tamanho que ele for, mas se Jesus mandar, você vai encontrar ele de joelho, orando, nos pés do Senhor como crente, humilhado debaixo da mão potente do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ele encontra lá o Paulo. Ananias fala de Jesus para o Paulo. Ananias ora pelo Paulo. Paulo fica curado da sua visão, impõe as mãos, Paulo é cheio do Espírito Santo, e olha, dali para frente, ninguém segurou mais o Paulo, viu? Irmãos, Paulo tinha uma vida espiritual tão avivada. Imagine, irmãos, eu ainda, irmãos, fico maravilhado quando leio. Paulo estava num determinado lugar, estava em Listra, e a camada foi andando com as pernas todas tortas. Paulo olhou assim para ele. A Bíblia diz uma coisa interessante, diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E eu fico pensando, como Paulo viu a fé do homem? A fé não é abstrata? Como é que se pode ver a fé? Acontece, amados, é que o poder do Espírito Santo estava sobre Paulo. Quem está cheio da glória de Deus, irmãos, aleluia, quem está cheio do Espírito Santo, a sua visão é ampliada. Paulo viu o homem que podia ser curado, ele se aproxima do homem e diz: ei, para aí, rapaz, em nome de Jesus, anda direitinho aí, rapaz. Aleluia. Paulo orou pelo homem, o homem foi curado, saiu pulando, glorificando a Deus, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, eu preciso dispensar vocês moram longe, precisam voltar para casa, e amanhã nós temos Santa Ceia aqui, mas eu quero deixar um conselho para vocês: zelem pela vida espiritual. Zelem por sua vida espiritual. Cuidem disto. Cuidem disto. O dia a dia consome. O diabo trabalha para roubar a nossa fé. Ele procura combalir, ele procura nos enfraquecer, ele procura a nos entristecer, ele nos persegue, calunia, ele arma cilada, cava cova, arma laço. Mas se você estiver no Senhor, a mão do Senhor vai te guardar de todas estas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Nada irá te atingir. Salmo 91 diz, irmãos, que quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. São João diz que é de Deus, o maligno não lhe toca.
Se você é de Deus, não tem problema nenhum. O diabo pode atirar flecha, pode jogar, aguidar com macumba na sua porta, pode rezar para você meia-noite no cemitério, ele pode cruzar, pode fazer o que ele quiser, nada vai atingir a sua vida espiritual. Você está guardado pelo Senhor, a tua vida está blindada pelo poder de Deus. Que é de Deus, o maligno não lhe toca. Bendito seja o nome do Senhor. Concluo aqui. Escute bem. Peça ao Senhor. Se você sente a vida espiritual se esvaindo, se você sente que está ficando vazio da graça, corra para os pés de Jesus. Era isto que o Abacuque estava pedindo. Abacuque era músico, Abacuque era profeta, Abacuque era filósofo, mas ele entendia que precisava de um avivamento. E sabe, irmãos, meus companheiros obreiros, não é só o membro que fica vazio, não. O pastor também fica. Pastor, se não tiver cuidado, fica vazio também. Músico fica, cantor fica, circo de oração fica. Tem que buscar o Senhor. Tem que buscar o Senhor. Aleluia. Escute, profeta Zacarias, irmão, lá no capítulo 4, ele confessa que ele estava num estágio espiritual, irmãos, tão frívolo. Ele disse que ele estava aqui como que dormindo. E o Senhor veio e despertou. Zacarias, sim, Senhor, o que é que você está vendo? Estou vendo aqui um vaso de azeite lá em cima. Está vendo mais, Zacarias? Eu estou vendo que no vaso de azeite tem 7 lâmpadas. O que você está vendo mais? Estou vendo que cada lâmpada tem 7 canudos. O que você está vendo mais? Eu estou vendo que por cima desse vaso de azeite tem 2 oliveiras. Ah, bom, Zacarias, está melhorando a sua visão. Mas veja, no vaso tem azeite. E se o azeite do vaso se acabar, as 2 oliveiras estão derramando azeite em cima dele. Nunca vai faltar. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja Deus. Quantos vasos cheios de azeite estão aqui? Amém? Coloque a